Eu trago duas reflexões. Primeiro, eu quero que a gente reflita no poder que existe na oração. E eu quero não desafiar. Eu quero que a partir de hoje nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de estilo de oração. A Bíblia diz orai sem cessar. E muitas vezes nós passamos por certas circunstâncias, porque a nossa oração não é devidamente feita com propósito, não é devidamente feita com compromisso, não é devidamente feita de uma maneira focalizada em Deus. Às vezes até nós oramos como se fosse uma obrigação, como se fosse tenho que fazer e só faço, mas eu já tenho meu jeito, eu tenho já minha visão, meus caminhos para percorrer. Só a gente ora simplesmente para dizer que orei, mas já nós temos uma coisa traçada. E hoje eu quero convidar você para olhar num homem de Deus que com poucas palavras, não precisa ser aquela oração daqui até São Paulo. Não precisa ser oração curta, não precisa ser oração média, precisa ser oração daquilo que Deus está ministrando no seu coração. Esta é a oração com convicção que meu Deus é poderoso, como nós hoje fomos ministrados no início. Eu quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias. 2 Reis. É linguagem 2? Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram em alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa, e viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então Eliseu entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos.
Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Até aqui, até o 21? Obrigado. Tá. É impressionante. É impressionante como decorreu essa história. No princípio, nós vemos que Eliseu faz flutuar o machado. É uma outra história impressionante como é que Deus usa esse homem, sucessor de Elias. E nesse contexto, acontece 2 episódios também tão impressionantes. Primeiro, Deus compartilha os segredos que se falam na câmara, ou seja, na sala de conselho do rei da Síria, até aquilo que o rei da Síria fala no seu quarto. Deus compartilha para o coração de Eliseu. Deus desvenda todo o ministério que acontece na câmara dos sírios. E assim Eliseu, ele preserva, fala tudo aquilo que é tramado contra Israel, e deste modo o rei de Israel coloca o exército dele em todos os caminhos programados para o ataque contra Israel. E isso levou uma perturbação no coração do rei da Síria, onde ele reúne todos os homens e ele pergunta: quem dentre nós é para o rei de Israel, que faz conhecer todos os nossos planos? De modo que quando eles planejam entrar para batalhar contra Israel, lá já estava o exército de Israel acampado. E eles não têm como passar. Aí um deles fala: não, meu senhor, nós todos somos por você. Só que existe um profeta, Eliseu, que ele fala tudo para o rei de Israel. E aqui acontece outra história interessante. Finalmente até acho que é engraçado. Quando eu medito nisso, eu caio na risada. Como é que esse homem faz do exército grande de cegos, conduzir homens que tinham filhos, guerreiros, profissionais, aqueles que mas foram conduzidos cegos. Eu acho isso muito engraçado. Eliseu brincou com o exército de Síria. E a partir disso, nunca mais entraram exército de Síria por muito tempo em Israel. Porque viram a mão de Deus. E hoje, eu quero te desafiar que no final, nunca mais Satanás vai criar problema na sua vida. O que acontece? Quando o exército de Síria vem, eles acampam ao redor da cidade. Eles cercam a cidade de noite para poder atacar, levar o profeta Eliseu para a Síria. Eu acredito que se ele chegasse para lá, seria condenado, seria julgado. Eu não quero fazer especulações teológicas quanto a isso. Mas eu não sei, coisa boa não deveria acontecer na vida de Eliseu se ele fosse levado para a Síria. E quando o moço acorda de manhã logo cedo, o seu discípulo, como ele também foi discípulo de outro profeta, e ele também estava a fazer o discipulando alguém. Todo cristão que tem Jesus no coração tem um discípulo. Porque aquilo que você sabe, aquilo que você aprende de Jesus, você precisa passar para alguém. Se você não quer que a obra de Jesus mora na sua vida, termina com você, você tem que começar a fazer discípulo. E isso aconteceu desde os primeiros séculos. Os homens sempre criam discipulado. E o discípulo de Eliseu levanta logo cedo, como discípulo, tem que acordar cedo, talvez, para ver como é que está lá fora, toda coisa. E ele olha, vê o exército de Síria cercando toda a cidade. E o moço fica com pavor, ele entra em susto, com medo, corre para dentro da tenda e fala para seu senhor: Senhor, estamos cercados, ou seja, estamos mortos, a casa caiu. A casa caiu, estamos cercados.
Não tem como nós subsairmos dessa luta hoje, porque estamos todos cercados. Aqui eu vejo que o moço estava com todo medo, tinha tanto medo, tanto que esteve assustado quando viu o exército. Eu acredito que qualquer um de nós, se estivesse vivendo aquele tempo no lugar daquele moço, talvez faria o pior, saía gritando. Talvez até nem avisaria o seu senhor, procurava maneira de fugir, se esconder numa caverna qualquer. E Eliseu, homem de Deus, não enxergou o exército que estava ao redor. Ele enxergou o exército que estava ao redor dele. Ele enxergou o que a Bíblia diz lá no Salmo, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, para nos livrar e nos proteger de todo o mal. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos, para que ele veja quem está em nós, quem está por nós. E Deus abre os olhos do moço, ele enxerga ao redor de Eliseu dele, guerreiros, cavalos e carros de fogo ao seu redor, para combater ao seu favor. E entra a parte mais engraçada que eu acho. Eliseu ora, pede a Deus para que possa ferir o exército da Síria numa cegueira. Essa cegueira não era aquela talvez que eles poderiam ser levados. Eu acredito, quero fazer uma especulação teológica. Não está na Bíblia, mas eu acredito que não foi cegueira como essa que eu estou correndo, né? Agora que foi resolvido um pouco com óculos. Talvez de ficar cego, não ver. Foi uma cegueira mental. Eles tiveram um distúrbio mental, ao ponto de eles não conseguirem chegar a Eliseu como Eliseu que estavam procurando. Esqueceram que estavam procurando um homem para trazer para a Síria. E desta maneira eles ficaram como se fosse uma criança. Vamos por esse caminho. Não sou eu, o homem que vocês estão procurando está no lugar X. E eles foram conduzidos. Por que eu digo assim? Foi uma cegueira mental. Porque se fosse uma cegueira visual, da visão, Eliseu e o seu moço não daria conta de pegar na mão um exército com cavalo, com guerra, até no centro da cidade. Eu acredito que não. Bom, não está na Bíblia, mas eu quero deixar ao seu critério. Amém? Isso não é o necessário está por vir. Mas eu acredito que foi uma cegueira que não foi dos olhos praticamente. Deste modo, eles foram conduzidos até na presença do rei de Israel. E quando eles chegam lá, Eliseu ora: Senhor, abre os seus olhos. E aí, eles foram abertos seus olhos. Eles estavam no meio de Israel, aonde o número deles não contava para guerrear, aonde eles não tinham como combater o exército, porque estava no centro, na presença do rei. Tantos guardas, eu fui visitar lá no Palácio da Alvorada, da Dilma. Me disseram que todo lado lá tinha câmara, todo lado lá tinha sentinela, estava lá só um homem feito de estátua, assim, só parado assim. Fora aqueles arrumados. E dizem que talvez ela não estava lá, só estavam guardando a casa, a capa. E naquela época, eu acredito que também tinha um exército ao redor do rei, fora do exército, que estava pronto para ir ao combate. Eu não entendo de guerra. E nem quero entender, apesar de que Moçambique está em guerra, mas não quero ser exército. Já sou do exército celestial. Nós somos do exército celestial, em nome de Jesus. E quando esses chegam lá no meio, eles observam que estão no centro da cidade de Israel. O rei pergunta: o que eu posso fazer, meu senhor, com eles? Eliseu disse: não, você mata aqueles que você consegue prender. Porque quem prendeu não foi Eliseu, foi Deus. Foi Deus que fez com que ele chegasse até lá cego. E foram abertos seus olhos. Estavam sem nenhuma saída, cercados. Eles já é que estavam cercados. E Eliseu disse: mostra um banquete para eles. E eles foram colocados um banquete. Comeram, beberam, ficaram felizes, voltaram. Quando chegaram na cidade, disseram: nunca mais vamos combater contra Israel, porque existe um Deus. Eliseu não venceu a ameaça por mal. Eliseu estava
Eliseu levou o exército da Síria numa situação em que eles poderiam ser mortos sem correr risco de nenhum soldado de Israel ser ferido. Era matar que nem fosse galinha. Mas Eliseu não preferiu vencer a batalha por sangue, por mal. Eliseu venceu por bem. Foram festejando, colocou uma banquete, serviu o vinho, o bolo, tudo lá, conviveram e foram deixados vão. Quando foram, disseram que não, nós não voltamos mais para lá. Uma história impressionante. Como é que o homem de Deus tem poder na sua oração? Como é que o homem de Deus peça ao seu Deus para que aconteça algo e na hora acontece? Como é que Eliseu ora, imediatamente Deus fecha os olhos do exército inteiro? Como é que Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do seu moço e ele consegue enxergar algo sobrenatural? Nós vemos acontecer muitas histórias na Bíblia, onde o povo estava sem saída. Nós vemos lá no Êxodo 14, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estão lá no meio do deserto, em frente está lá o mar, atrás está o exército. O povo começa a reclamar contra Moisés. Por que não nos deixou no Egito? Será que lá não tem cemitérios para nos enterrar? Melhor é nos morrer lá como escravo do que vir morrer aqui no deserto. Moisés disse: acautelai-vos. Acautelai-vos, vede o que Deus vai fazer por vocês, veja o livramento que Deus vai fazer por vocês. Hoje Deus vai fazer uma coisa que nunca mais esse exército que você está vendo na sua trás vai existir mais. Hoje Deus vai fazer algo na sua vida que seu problema nunca mais vai existir. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Ao nosso redor, nós estamos vendo, enxergando problemas. Nós estamos cercados por circunstâncias difíceis. Nós estamos talvez com uma situação que esse moço Eliseu viu. Nós acordamos de manhã, olhamos para o mundo, nós conseguimos enxergar problemas. Problemas financeiros, problemas familiares. Tantos problemas que eu não quero dar exemplo, que nós vivemos a cada dia. E nós, quando acordamos, saímos de dentro da nossa casa e enxergamos problema. Quando estamos em frente do nosso computador, recebemos mensagem de problema. Quando estamos com o nosso celular no bolso, toca e nós recebemos uma chamada de problema. Quando nós estamos chegando na nossa casa, às vezes nós chegamos e encontramos um problema à nossa espera. Essa é a nossa vida cotidiana. E o homem de Deus, aquela pessoa que tem Deus na sua vida, ele não consegue enxergar os problemas. Os problemas existem na sua vida, mas o que ele enxerga? Ele enxerga a mão de Deus. Ele enxerga aquilo que está ao seu redor. Você não está rodeado com problema. Você está rodeado com exército de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Esse é o nosso Deus. Quando você acha que não tem saída, eu fico impressionado na Bíblia. Tem tantos acontecimentos que as pessoas achavam que não tinha saída, que era o fim. E muitas vezes nós vivemos uma situação que achamos que é o fim. Não tem saída. Essa é a hora que Deus quer que você abra seus olhos. Abra seus olhos, deixa de enxergar o problema. Quando os filisteus vinham ameaçar Israel, um mês e 10 dias, o exército de Israel enxergava um gigante, enxergavam Golias ameaçando. São os circuncisos, palavras blasfemando contra Israel. E estava lá o exército inteiro, acolhido, com frieza dentro do coração, com medo dentro da sua alma. Naquela época, quando era invadido um povo, as mulheres eram tomadas. Os filhos eram feitos escravos, jovens bonitos eram levados. Nós vemos lá na época que foi destruído Israel, lá na história de Neemias. Foram deixados coxos, cidade destruída, foram levados moços bonitos. Entrou na história Sadraque, Misaque, Abednego e Daniel, porque eram formosos à vista, inteligentes. Foram levados lá para serem servos.
serem explorados mentalmente. Eram escravos mentalmente. Eles viram que eram jovens, inteligentes, sábios, queriam aproveitar sua sabedoria. E assim eles serviam na Babilônia. Serem explorados mentalmente. Todos coxos, feios, igual eu, graças a Deus íamos salvar. Ficávamos lá na cidade destruída, com muros quebrados. Pelo menos, né? Ser feio nessa altura é bom. Pelo menos. Tem uma vantagem. Oh, obrigado, Deus. Não tinha pensado nisso. Tem hora que tudo presta, né? Até ser feio. Naquele tempo seria uma vantagem. Pelo menos ia ficar na sua terra com muros quebrados, queimados. E os bonitos estavam lá sendo explorados. Sadraque, Misaque e Abednego fazerem prosperarem o Império Babilônio. E nós, irmãos, estamos envolvidos nessas situações. Que quando nós olhamos no nosso redor, quando nós acordamos a cada dia, nós estamos enxergando os problemas que nós não temos saída. Nós não temos por onde percorrer, mas eu quero convidar para você nesta noite que existe uma saída. Nosso Deus. Os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. Eu pensei, Senhor, que tamanho que eu posso medir a Ti, Deus? Não existe. Tu és um grande. Tu és maravilhoso. Quando eu penso que não tenho força, o Senhor me faz vencedor. Quando eu penso que a minha vida não tem saída, o Senhor me faz, abre as portas. Quando eu vejo no meu passado, eu vejo problemas gigantes me perseguindo. Eu vejo problema me dizendo que não tenho saída. Quando eu vejo na minha frente, eu vejo um espaço vazio, como se estivesse caído numa cova que não sei quanto que vou chegar ao fundo. Mas quando eu chego nessa altura, Deus ministra uma palavra, que Ele é. Ele é o que Ele é. Não sou eu, mas é aquilo que está em mim. Não sou eu que faço na minha vida, é Deus que faz na minha vida. Quando eu deixo de enxergar os problemas, eu consigo enxergar a mão de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos parar de enxergar o problema. Ficamos tão preocupados que nós não focalizamos no autor da vida. Naquele que é o princípio e o fim. Aquele que nos dá a vitória completa. Não é a vitória do mundo que é comemorada por um tempo. Moçambique viveu a paz em 30 anos. Quando completou 30 anos, eu vi o presidente da República na televisão, dizendo assim, nós somos exemplo da África. Não existe um país que conseguiu a paz em 30 anos depois da guerra. Mas não acabou nem, não fizemos mais de um ano. A guerra explodiu. A paz do homem dura um pouco tempo. Quando o homem acha que deu vitória por si mesmo, quando chega aquele pensamento que eu consegui por mim, você chegou numa fase de queda. Mas quando você chega numa fase de dizer que eu não consigo por mim, você chegou a uma fase de vitória. Você chegou a uma fase de provar quanto é maravilhoso nosso Deus. E nesta noite você é convidado para não enxergar os seus problemas. Você foi convidado para fazer com que nunca mais Satanás vai te perseguir. Nunca mais Satanás vai vir te ameaçar na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu emprego, nas suas finanças. Nunca mais Satanás vai vir te perseguir. Porque Deus vai fazer uma aniquilação. Vai prender Satanás para sempre na sua vida. Porque você foi chamado para viver este tempo. O Espírito Santo foi derramado. Jesus Cristo disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu pergunto, onde está Jesus na sua vida? Onde está aquele que venceu a morte? 3 dias. Discípulos fechados naquela casa, pensando que agora Jesus morreu e nós também vamos ser mortos. Ao 3º dia cumpriu sua promessa, ele ressuscitou, venceu a morte, levantou a bandeira de vitória, já Jiré. E ele vai levantar a bandeira da vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai ser erguida a bandeira, porque você é vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por sua vida, quem é contra a sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus age em favor da sua vida, quem vai impedir? Mesmo que o inferno se levante, mesmo que as paredes desabem,
mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, tudo vai à falência. O Banco Mundial vai à falência, tudo vai à falência, tudo se queime. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você foi chamado para viver a vida de vitória. Nós fomos chamados para viver novidades de vida. Nós fomos chamados para viver tempos da glória de Deus. Davi, quando pegou aquela funda, eu imagino no seu coração, ele imaginava naquele tempo que ele tirava a ovelha na boca do urso, na boca do lobo. Ele olhava o gigante, não como sendo como afrontador de Israel, mas ele olhava o gigante como afrontador de Deus vivo. Ele disse para Golias: não está a afrontar Israel, você está a afrontar Deus vivo. O problema na sua vida não está em enfrentar você, quer desafiar teu Deus. Se existe problema na vida do cristão, não é para você. Satanás quer confrontar, quer medir Deus em você. Mas hoje, nesta noite, você foi chamado para fazer com que Satanás nunca mais volte na sua vida. Seja dissipado, seja espalhado toda sila da artimanha, astúcia do inimigo contra a sua vida. O exército de Síria, depois deste acontecimento, depois disso tudo, eu acho que os homens antigos eram muito humoristas. Sabe, muito humorista. Como é que o homem pode orar para pedir cegueira do homem ser conduzido até na presença de alguém que ele estava procurando? E chegado lá, ele pede para que seja aberto seus olhos e Deus abre os olhos. Deus, irmãos, quando a gente olhamos para Deus, nós fazemos com que as coisas aconteçam de uma maneira impressionante. Aí é aberto os olhos dele, o rei pergunta: o que eu vou fazer com ele? Ou seja, temos milhões de opções, mas eu quero ouvir você, o que vamos fazer? Ele disse: não mata, dá festa. Os homens recebem uma festa. Eu acho que se tivesse celular naquela época, e algum deles ligasse para o rei da Síria, dizer assim: seus homens estão aqui num banquete, acho que ele ia ficar tão furioso. Eu mandei eles para levar Eliseu para cá, não para festejar com Eliseu. Mas o homem de Deus, ele não enxerga problemas. Ele enxergou o exército que estava ao seu redor. E disso ele mostrou como vencer uma batalha. Muitas vezes, quando acontece problema, a nossa opção é enfrentar por mal. Nós, como humanos, às vezes, quando acontece um problema na nossa vida, nós recorremos a tantas opções que o mundo oferece. Eu não condeno. Uma vez eu estava lá em Moro Agudo, nós fomos orar para uma mulher. Ela tem um problema sério. Está o nome dela na caixa de orações. Orem por ela todos os dias, ministério de oração. E ela tem tantas opções para fazer. Até para colocar na prisão seu marido. Ela tem provas suficientes. Cada ocorrência que ela fez. Falei assim: tudo bem, é uma maneira de resolver. Eu não condeno isso. A lei existe, porque existe. Deus também disse para nós orarmos os nossos. Eu não condeno a lei. A lei está debaixo para quem comete pecado. A lei pega duro. Para quem não faz nenhuma injustiça, ninguém é condenado. Ninguém é condenado. Mas eu fiz uma certa pergunta para ela. O que te dá paz em você fazer? Colocar ele na prisão. Isso te traria uma paz no seu coração? Ela disse: não, porque eu sei que um dia ele vai sair. Se ele sair, aí eu vou me lascar novamente. O problema não vai ser resolvido. Eu disse: certo. A Bíblia diz: vence o mal por bem, não o mal por mal. Vamos orar. Nós oramos. E Deus ministrou uma palavra no coração dela. Salmo 121. E Deus também havia falado isso comigo. E havia falado isso na vida da dona Gracinha, a mãe do pastor Rogério. Estava lá presente também. 3 pessoas, mesma palavra. E nós ministramos, cada um com... Deus falou isso comigo. Então, nós chegamos a uma conclusão. Olha para Deus.
Não olha para as montanhas que parece uma fortaleza, parece aquilo que nos dá conforto. Às vezes nós temos nas nossas vidas algo que nós pensamos que é uma força para combater o nosso problema. Mas Deus te chama para você olhar a Ele. Procura vencer os problemas pelo bem, como Eliseu fez. E quando a gente vence pelo bem, a gente sela todas as portas. Nós colocamos brasas vivas na cabeça da pessoa, na cabeça de Satanás, vencendo por bem. E você hoje foi chamado para vencer seu problema. Nós todos temos problema, ninguém não tem problema, eu tenho tantos. Não são problemas, estou te dizer que são pecados. Estou a dizer problemas que Satanás nos propõe na nossa vida, na nossa família. Tem tanta coisa, dificuldades, circunstâncias que fogem do nosso controle. Existem milhões de fatores que fogem do nosso controle. Um dos fatores que foge, que nunca o homem consegue controlar, é quando Satanás, quando vem nos afrontar. Ninguém consegue controlar a guerra espiritual. Ninguém consegue controlar. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Lutar contra hostes espirituais que atuam nos lugares celestes é algo que o homem nunca vai conseguir controlar, se não for Deus nas nossas vidas. E nós estamos envolvidos nessa guerra, que não é pelo sangue, não é contra a carne. Satanás simplesmente usa o homem, sim, mas nós precisamos enxergar o nosso Deus, não o problema. Paremos de olhar nos problemas. Se você chegar numa circunstância, quando vem que atrás está o exército de Faraó, em frente está o mar, fechado, não temos barco, não temos voo para atravessar, não temos navio, não temos, o quê? Aquilo que nos levou no Pantanal? Lanche? Lancha, pensei lanche. Não temos lancha. É muito bom a lancha. A lancha é boa. Pantanal foi maravilhoso. Se carnaval fosse lá, seria uma benção. E a gastronomia da irmã Cid no Pantanal foi maravilhosa. Quando chegamos nessa situação, que não temos lancha para fazermos aquela travessia rápida, não temos hipótese de sair. É uma situação complicada que ao nosso controle nós não temos condições como humanos. Irmão, nesta hora, você precisa levantar seus olhos, olha em seu redor, para você enxergar carros e cavaleiros de fogo ao seu redor. Deus com espada de fogo combater ao seu favor. Isso é maravilhoso. Ora para Deus te abrir os seus olhos, como Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu moço. E quando os seus olhos forem abertos, a partir do dia que seus olhos são abertos, você não enxerga mais problema, você enxerga a mão de Deus. Você enxerga o poder de Deus. Você enxerga a palavra final de Deus. Você consegue enxergar a solução em Deus. Você não dá jeitinho brasileiro. Amém, igreja?